Webcom Brasil. Os perigos que o aneurisma cerebral esconde. Como surge um aneurisma cerebral? Fizemos essa pergunta a Luiz Daniel Settel, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O aneurisma cerebral, na verdade, ele surge de uma falha na parede da artéria, né? A parede da artéria tem feita de algumas fibras musculares e, por uma causa que não se sabe, essas pode ter uma pequena falha ali e justamente nessa falha ela fica mais fraca e facilita o surgimento do aneurisma cerebral. O Dr. Settel também responde se o aneurisma cerebral tem cura. A cura do aneurisma cerebral existe, mas ela passa por um tratamento cirúrgico ou endovascular, seja ele aberto ou por dentro do vaso, né? Onde você fecha o aneurisma para que o sangue não passe mais lá por dentro dele. O especialista explica agora como se dá o tratamento a essa doença. O tratamento do aneurisma tem basicamente dois tipos de tratamento. Ou, como eu falei, você faz uma cirurgia aberta, que é a mais tradicional, a mais antiga, com os melhores resultados até hoje, e onde você faz uma abertura do crânio e através com o microscópio você chega no aneurisma e coloca um clipe fechando esse aneurisma, ou seja, para de passar sangue por ele. Ou pode ser feito um tratamento chamado endovascular, onde se pega uma artéria, geralmente na perna, passa-se um catéter até a região onde tem o aneurisma e ali se injeta ou uma cola ou algumas molas, micromolas na verdade, para fazer a mesma coisa, fechar o aneurisma, evitando que o sangue passe ali e que ele estoure mais para frente. O aneurisma deixa sequelas? Com a palavra ao médico. O aneurisma em si, não. O que deixa sequelas é quando ele rompe. O sangramento desse aneurisma, assim, isso até é interessante, é bom frisar que o aneurisma, geralmente, ele é assintomático até ele estourar e ter o sangramento. Então ele vai crescendo lentamente com o passar dos anos, mas ele não dá sintoma nenhum. E o sangramento sim dá sintomas e é o que é responsável muitas vezes pelas sequelas do paciente depois do tratamento. O aneurisma cerebral é definido como uma bomba relógio sem possibilidades de intervenção, quase que uma condenação. O Dr. Luiz Daniel Settel responde se a doença tem prevenção. O aneurisma em si, ninguém sabe direito a causa. Como eu falei, tem essa falha na parede, mas o que causa essa falha na parede, na grande maioria das vezes a gente não descobre, exceto por alguns casos de infecções do sistema nervoso central, que são bem raros. A grande maioria dos aneurismas não se sabe a causa. Então a gente também não tem como prevenir nesse sentido. Existe uma pequena quantidade, em torno de 10, 15% deles, que estão associados a um quadro familiar, ou seja, tem várias pessoas na mesma família com aneurisma. Então você tem o pai, o filho, o tio, o primo, o avô que tiveram aneurisma. Nesses casos, você faz uma investigação com exames para ver se os parentes de primeiro grau dessas pessoas têm ou não aneurisma. Mas fora isso, não é um exame de rotina para o resto da população, ou seja, você não consegue também identificar precocemente na grande maioria dos casos. Você identifica quando ele sangra. Alexandre Salvador, Webcom Brasil, soluções em voice design.